Bom, e hoje, mais cedo, o deputado federal Marcel Van Hatten teve uma reunião com Pedro Vaca Villarreal, relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para tratar dos abusos do Supremo Tribunal Federal contra a liberdade de expressão. E a gente vai saber como foi esse encontro, é hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Deputado, muito boa noite. Mais uma vez, obrigada pela entrevista, por conversar conosco nesta terça-feira. Muito boa noite. A satisfação é minha, o convite, e um abraço para todos que estão nos assistindo também. Deputado, eu tenho curiosidade de saber como foi a receptividade aí do emissário da OEA diante de todas as denúncias que vocês apresentaram. O senhor estava presente com outros deputados. A gente vai tentar até exibir um trechinho aí dessa reunião que foi gravada, acredito eu, a pedido do senhor também. Mas como é que foi a receptividade? Houve diálogo? Ele se mostrou interessado em ouvir os relatos de vocês? Olha, não, a receptividade foi muito boa. Tivemos no início da reunião uma pequena discussão, eu diria, com a assessoria da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque inicialmente não queriam que nós filmássemos nada. E isso não foi o relator quem disse, foram os que o acompanhavam, né, que estavam inclusive responsáveis pelas notas. E eu pedi a palavra, contra-argumentei, dizendo que em novembro passado estivemos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Lá também não quiseram que filmássemos, mas nunca trouxeram, né, o embasamento legal para isso. E deixei bem claro que, na verdade, a escolha se é filmado ou não o depoimento é da vítima. Nós somos as vítimas, né? Aqueles que sofrem abuso são vítimas. E, eventualmente, a vítima quer, para se preservar ou por qualquer outro motivo, que a reunião seja fechada, né, que não tenha filmagem. No nosso caso, pelo menos a maioria dos deputados presentes queriam justamente essa transparência, até porque os nossos eleitores têm cobrado isso, né, e também porque, para a transparência e a minha manifestação sendo pública, acabando mais proteção, porque todos estão sofrendo e quem atua. E o relator Pedro Vaca, levante do dilema, a gente até enviou o vídeo, não sei se vai ser possível passar, e será em primeira mão, porque ainda não foi em rede publicada, daqui a pouco ele, o próprio relator consentiu e disse, não, pode gravar quem quiser gravar, quem não quiser não precisa, o que eu achei super positivo, pelo menos sob o ponto de vista de respeito ao trâmite, ao devido processo. Quanto às manifestações em si, nós percebemos também uma atenção muito grande. Até ele mesmo disse que ele recebeu um número avassalador de e-mails, né? Disse que assistiu também o vídeo do Gustavo Gayer, que foi um vídeo longo tratando desse tema, e ele também nos recebeu em Washington no ano passado, em novembro, e já sabia de uma parte, pelo menos, dos abusos. Então, eu entendo que essa visita é uma vitória nossa, porque se não fosse a nossa ida frequente a Washington, levando as informações, o governo brasileiro não teria feito sequer esse convite. Ele veio, sim, em virtude de um convite do governo brasileiro. Nós estamos, nas vezes em que estivemos em Washington, para aquilo. Mas lembrar, essa visita agora ao Brasil aconteceu como desculpa do governo brasileiro para adiar uma audiência pública que estava marcada conosco, da oposição, em novembro passado. E o próprio relator hoje, Pedro Vaca, assumiu, disse mais uma vez, de uma forma muito transparente e clara, que aquela audiência pública que seria realizada em novembro foi postergada e virá a ser realizada depois da sua visita. Então, resumindo, a minha resposta foi bastante positiva. É importante que esses fatos venham à luz, sejam levados para autoridades internacionais e também sejam expostas ao grande público, não só brasileiro, e o público do Oeste já conhece muito bem todas as situações, mas também o público internacional. Van Hatten, vou passar a pergunta para Augusto. Deputado, é um prazer revê-lo, obrigado pela entrevista. Eu só queria saber o seguinte... Estava com saudades, Augusto. Tudo bem, como é que... Eu disse que eu estava com saudades, prazer te ver. Eu também.
Deputado, qual é na sua opinião, o que é que mais, qual é o assunto mais importante, ou a denúncia mais importante a ser feita ao emissário da OEA? Bom, eu acho que ficou muito claro ali na imagem que ficou definidora, né, Augusto, dessa nossa audiência com ele, que o amigo do meu pai, acho que todos vocês devem ter visto, né, a capa da revista Cruzoé ali no fundo, nós fizemos questão de colocar ela no telão, porque aquele foi o momento definidor, na minha opinião, e creio que é consenso da matéria, aquele momento definidor quando o Supremo Tribunal Federal decidiu arrogar para si esse direito que ele não tem de censurar a mídia, censurar pessoas, porque informações que os ministros não gostam, com as quais eles não concordam, são veiculadas. E tudo começou justamente com a denúncia de que José Dias Toffoli, então presidente do Supremo Tribunal Federal, seria o amigo do meu pai nas planilhas Odebrecht. Ou seja, a denúncia revelada pela revista Cruzoé de que um delator da Lava Jato, Marcelo Odebrecht, tinha Dias Toffoli na lista daqueles que recebiam propinas da empresa, pagas, claro, com dinheiro desviado dos cofres públicos. O STF não gostou daquilo na época, a gente lembra bem o que aconteceu, criaram um inquérito dito das fake news, ou seja, essa é uma informação que não gostam, é mentira, é fake news, não permitiram que o assunto fosse sequer investigado, e eu não me refiro à matéria ou às supostas fake news, me refiro à denúncia, né, do delator. E o resto é história. Hoje a Lava Jato está enterrada, os corruptos estão soltos, muitos inclusive em posição de poder governando, e aqueles que falam a verdade são perseguidos e são censurados. Então, deixar aquela imagem, viu, Augusto, ficou durante a reunião inteira. Assim como desde 2019 é um fantasma na história do Brasil, essa publicação, né, da revista Cruzoé, um fantasma para quem é perseguido, essa capa precisa ser um fantasma para quem é perseguidor neste momento. Eu gostaria de saber a reação dos ministros do STF ao olhar todas as redes sociais, todos os jornais, todos os meios de comunicação divulgando a nossa reunião com esta foto do relator Pedro Vaca olhando nos olhos de Dias Toffoli na capa da Cruzoé. Eu gostaria de saber a reação, porque eu tenho certeza, não foi uma reação boa. Eu tenho certeza que a narrativa que criaram ontem lá no STF desabou já ali. E aí, até para concluir, porque eu me queixei ao relator do fato de ter ouvido primeiro os abusadores, ainda durante 1h30. Eu não considero essa uma atitude adequada, apesar de entender que em alguma hora eles teriam de falar com o STF, porque nós, pelo menos do nosso lado, nós defendemos que todos os lados sejam escutados. Devido ao processo, deve valer para o teu adversário, para o teu inimigo e para você mesmo. Tudo bem. Agora, eles terem ouvido ontem o STF também nos deu a oportunidade de rebater mentiras, inclusive aquela contada de que, entre aspas, né, apenas 120 brasileiros teriam sido censurados. Primeiro porque mais de 200 contas foram derrubadas pelo X só no ano passado, são informações da própria empresa. Segundo, porque um brasileiro censurado é o suficiente. Quantos precisam ser censurados para que a censura seja reconhecida como um abuso? E terceiro, porque nós sabemos que não é apenas o número de contas de rede social bloqueadas que importa. Quantas pessoas que não foram nem denunciadas pelo 8 de janeiro seguem sem direito, por exemplo, a se comunicar pelas redes sociais? São milhares. E quantas mais, e aí são milhões, quantas mais pessoas no Brasil praticam a autocensura, ou seja, não se manifestam, não fazem nenhum comentário aqui no YouTube do OS Sem Filtro, com medo de eventualmente serem perseguidas. Então a censura, ela é absolutamente hoje, lamentavelmente também uma regra, e o STF ontem mentiu ao relator Pedro Vaca. O deputado, só um minutinho, a gente vai exibir um trecho dessa reunião que o senhor teve agora à tarde com esse emissário da OEA. Só registrar aqui mais de 104 mil telas acompanhando essa entrevista. A gente exibiu, enquanto o senhor comentava, a foto do Pedro Vaca, o emissário da OEA, ali acompanhando, vendo ali a foto da revista Cruzoé exibida ali no telão. Temos o trecho para a gente acompanhar?
Eu sou um opositor do governo Lula já de muito tempo, aliás, do PT, há muito mais tempo antes mesmo de Lula chegar na primeira vez à presidência da República em 2002. Eu fui censurado no X e a ADF, que está aqui conosco, representa a mim e ao Partido Novo no caso do bloqueio do X do Brasil, que foi um escândalo internacional. O Brasil ficou ao lado apenas de 6 países que hoje censuram a plataforma X. Depois disso, fui perseguido pelo governo Lula e continuo por uma manifestação feita em tribuna denunciando abuso de autoridade e ilegalidades cometidas durante um processo envolvendo Felipe Martins. Protocolei uma medida cautelar na OEA, primeiro sobre o caso X, ela me foi negada, e no dia 18 de novembro protocolei sobre o caso da perseguição que ora sofre policial do Estado Policial de Lula e judicial do STF. E até o momento também, nesse caso pelo menos, não tenho resposta da OEA quanto à medida cautelar. Eu sou uma vítima de perseguição do Estado brasileiro representado pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, a gente acompanhou então um trecho da reunião em que o deputado Marcel Van Hatten participou como integrante da OEA. Ao lado dele também estava a deputada Carla Zambelli, também Bia Kicis, o senador Eduardo Girão, o deputado Gustavo Gayer, entre outras pessoas que acompanharam essa reunião, que foi gravada também a pedido do deputado. Piotr, dá tempo para mais uma pergunta. Rapidamente, deputado, boa noite ao senhor. O senhor viu que o STF divulgou uma nota desse encontro aí com o emissário da OEA. E eles insistem, entre tantas coisas, na tese do golpe de Estado, que parlamentares estariam envolvidos nisso, ou qualquer publicação na internet, ou seja, não tem golpe, não dá para justificar isso nem em espanhol, nem em português, nem em inglês, nem em qualquer outra língua, porque golpe é golpe, não tem muita diferença no mundo. E depois o ministro Alexandre de Moraes voltou a falar que o bloqueio do X ocorreu só porque o X retirou o representante legal, quando nós sabemos que naquele momento era porque o Elon Musk tinha o receio do representante ser preso. E no Brasil, ser preso naquele momento era sem direito à defesa, sem direito a advogado, sem direito ao acesso aos autos. O senhor conhece muito bem essa realidade. Ou seja, diante dessa nota do STF, o senhor está percebendo que o STF não está entendendo o que está acontecendo ou ele está dobrando a meta? Olha, Piotr, também satisfação te ver, também estava com saudades tuas. Na verdade, nós vimos pelas imagens o desconforto dos ministros Barroso e Alexandre de Moraes. Aliás, Alexandre de Moraes foi chamado para uma reunião a qual inicialmente não estava previsto sua presença. Então, já se demonstrou ali o quanto estão realmente preocupados com as... Eu não vi, apesar de algumas pessoas acharem que essa visita aqui é fake, é uma visita que não vai nos ajudar, vi na reação do STF coisa positiva para ele, certo? Agora, também é importante, viu, Piotr, e a minha fala demonstrou um pouco isso, repito, foi em primeira mão para o Oeste, nós não postamos ainda, vamos postar agora em seguida. É importante também a gente salientar que o papel da OEA até o momento foi omisso. Não podemos passar pano para isso. Desde 2019 nós sofremos censura e abuso no Brasil e pelo menos desde 2022 nós estamos denunciando na OEA. Isso para não falar em várias outras vezes em que já se levou esse tema para conhecimento internacional, não necessariamente da própria OEA, mas eles poderiam ter também se manifestado como já se manifestaram sobre tantos outros casos ao redor do mundo. E eu iniciei a minha fala hoje à tarde dizendo o seguinte: a OEA hoje é parte do problema ainda. Porque se a OEA tivesse agido antes, se essa visita tivesse acontecido lá atrás, quando iniciaram as nossas denúncias, hoje a situação no Brasil não seria tão grave. Mas o que nós queremos, até para valorizar a vinda da entidade aqui, valorizar o nosso trabalho de insistir nesse tema da denúncia internacional, nós esperamos que a OEA deixe de ser parte do problema e agora passe a ser parte da solução. E entendo que sim, voltando à tua pergunta, essa visita ao STF e a nota posterior acabou fragilizando o STF, expondo ao mundo a censura, porque nada mais aconteceu ali do que uma confissão de que pelo menos 120 pessoas foram censuradas pelo STF e a confissão de que o STF, em nome de uma pretensa defesa da democracia, que a gente sabe que eles não fazem, pelo contrário, eles a
destroem, né, estão desmoronando a democracia brasileira, eles estão com um processo que dura aí já 6 anos, né? Se fosse algo realmente pontual, como tanto defendem, por que não parou logo depois do processo eleitoral? Por que não foi no método Carmen Lúcia, né? Censura não pode ser feito, mas só um pouquinho, até a eleição, aí tudo bem. Depois continuou, e continua, e segue, e continuam narrativas, e mentiras, e assim por diante. Então, acho que ficou exposto ao mundo o constrangimento da corte, dos seus ministros, as mentiras que estão contando, e agora, ao longo dessa semana, praticamente, até onde eu sei, todas as pessoas que serão ouvidas, seja parlamentares, seja advogados, como está acontecendo neste exato momento aqui em Brasília, uma reunião de advogados, né, das famílias das vítimas do 8 de janeiro e outros advogados perseguidos pelo regime lulista e STF. Está acontecendo nesse momento essa reunião, com órgãos de imprensa. Eu sou capaz de postar que praticamente todas, pelo menos pela lista das pessoas convidadas, denunciar os abusos. Então, eu entendo que essa visita é muito positiva para o Brasil e fico feliz contra o Brasil e com o meu povo brasileiro num momento tão difícil em que, infelizmente, muitas pessoas ainda seguem caladas, mas precisam de pessoas como nós, como vocês no Oeste Sem Filtro, para falar por elas, para gritar por elas e para resolver a situação de uma vez por todas. Deputado, em razão do nosso tempo mais curto, vou precisar encerrar a entrevista. Agradeço mais uma vez a gentileza de conversar conosco. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Até uma próxima. Muito obrigado, Paula. Parabéns a vocês pelo trabalho e contem sempre comigo. Estou às ordens.